No Dia Internacional da Mulher, o deputado Nicolas Ferreira colocou uma peruca para falar a respeito dos direitos das mulheres. No discurso, o parlamentar subiu à tribuna e disse que as verdadeiras mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Além disso, acrescentou, abre aspas, estão querendo colocar em posição de uma realidade que não é a realidade, fecha aspas. Passo primeiramente comentário a Joel Pinheiro. Bom, vamos lá, eu dividiria essa questão, essa discussão toda do Nicolas em três coisas diferentes. Primeiro, a discussão sobre a questão trans, sobre direitos de transgêneros, discussões válidas a se ter. Será que a pessoa... Bom, eu acredito primeiro que você tem que aceitar a pessoa e se ela quiser, e se ela se apresentar de uma certa forma, você respeita o que ela quer. Mas daí tem a discussão, tá, mas e na hora de praticar um esporte? Vai ser com sexo biológico ou vai ser com gênero? Discussão válida. Presídios. Vai juntar no gênero ou vai juntar no sexo biológico? Discussão válida. Banheiros, mesma coisa. Tudo isso pode ser discutido e é importante se discutir porque é uma questão social que surge no momento em que pessoas transgêneros e transexuais, que na verdade sempre existiram, são uma minoria bem pequena da população, mas sempre existiram, até muito pouco tempo atrás eram relegadas à mais profunda marginalidade e tinham como único caminho a prostituição e enfrentavam provavelmente a morte violenta bastante cedo. Hoje em dia isso está mudando, essa mudança é positiva, mas ela traz uma série de questões e de possíveis conflitos que têm que ser tratados e não dá para dar uma resposta dogmática de antemão de que tem que ser tudo de um jeito, tem que ser tudo de outro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que o Nicolas fez não ajudou, não colaborou, mas em absolutamente nada com essa discussão. Nada, zero. Ele fez um ato, uma palhaçada ali na tribuna da Câmara, num dia, aliás, que estava reservado para as mulheres falarem, porque era o dia das mulheres e tudo, mas enfim, ele resolveu botar a peruca ali e fazer a palhaçada dele. Esse é um aspecto da fala dele, o aspecto circense, o aspecto da palhaçada, quebra com o decoro da Câmara. Acho ruim, acho que rebaixa assim a discussão, mas também não acho que isso, nossa, meu Deus, o decoro da Câmara, o santo decoro da Câmara dos Deputados não pode ser tocado nunca. Acho condenável, acho ruim, mas também não acho a coisa mais grave. O que é grave nessa fala dele foi que, para além de fazer a gracinha, da peruca e tudo mais, foi uma fala diretamente de desrespeito, de deboche, de preconceito e de discurso de ódio. Discurso de ódio por quê? Porque ele não só desqualificou uma minoria da nossa sociedade, ele não só debochou dessa minoria, mas ainda fez um passo além. Ele ainda demonizou. E diz, eles estão tirando o espaço das mulheres. Faz um teste, está em dúvida se isso é discurso de ódio ou não, se isso é transfobia, se isso é um preconceito ou não? Faz o teste, troca as categorias. Imagina que fosse cristãos, cuidado, os judeus, essa minoria está tirando o seu espaço. E eles fingem que eles também são tementes a Deus, mas eles não são, porque só os cristãos são. Se ele falasse isso, a gente não teria a menor dúvida de como é que a gente ia categorizar a fala dele. A menor dúvida. Ele fez com uma outra minoria. Uma minoria que hoje em dia é muito vulnerável socialmente. Expectativa de vida, caminho profissional é basicamente a prostituição e uma outra coisa. É a marginalização brutal que essas pessoas sofrem, concordando ou não. Gostam ou não, concordam ou não, não importa. Objetivamente sofrem isso. E reconhecer isso não é dizer, então agora toda e qualquer demanda que venha do movimento LGBT vai ter que ser. E se a esportista de 2 metros de altura e testosterona de um homem que é biológico quiser jogar com as mulheres, então tem que permitir. Não, não é verdade. Não é verdade. Mas a fala dele é uma fala que não trouxe nenhum elemento para uma discussão minimamente racional, humana e respeitosa dessa questão. É uma fala que apenas alimentou o ódio contra um grupo social vulnerável. E isso, muito mais do que a palhaçada, a peruca, o deboche, o circo, isso é muito grave. Essa é a minha opinião. Dr. Marcelo Rocha Monteiro. Na verdade, eu queria saber, e aí foi falha minha, né? Não tive tempo de averiguar isso, mas essa fala dele, eles estão tirando o espaço das mulheres. Isso não teria sido, eu estou perguntando mesmo, eu realmente não sei,
Isso não teria sido no contexto da questão do esporte? Do esporte e, particularmente, houve uma provocação recentemente, nós comentamos até isso ontem, foi uma das pautas do programa de ontem. Houve uma propaganda do chocolate Hershey's em que eles usavam uma pessoa transgênero para se representar, né, ser a representante, a porta-voz das mulheres no Dia Internacional da Mulher. E aí provocou, né, toda essa reação que o Nicolas Ferreira teve. E aí é uma resposta que ele dá a essa publicação, né, desse comercial e a outros casos, por exemplo, no esporte. Eu concordo com o Joel que essa questão dos transgêneros é extremamente complexa, não é? Porque existem situações, né, em que é a biologia que vai determinar, né, se você é homem ou mulher. Né? Uma coisa é aquilo que você é, a outra coisa é aquilo que você se sente. Aquilo que você se sente é uma coisa tão subjetiva que não há segurança jurídica possível, né, se cada um tiver que ser tratado da maneira como se sente. Né? Eu tenho 60 anos, aí eu vou dizer que eu me sinto como um adolescente, né? E vou me inscrever, não sei lá, num curso para adolescente, numa escolinha de futebol, né? Dente de leite, né? E o sujeito vai dizer, não, mas você não é um adolescente. Eu falo, não, eu me sinto como tal. Né? Como é que é isso, né? Eu vou chegar lá, pedir minha aposentadoria, e falar, você não tem tempo, você é homem. Eu falo, não, mas eu me sinto como mulher. Né? Não há segurança jurídica possível. Né? A pessoa pode sentir o que ela quiser, mas o sentimento íntimo dela não pode vincular o resto da sociedade. Eu entendi a peruca nesse sentido, né? Ele dizendo, olha, eu sou homem, mas agora eu coloco uma peruca e digo, eu me sinto como mulher. E aí? Né? Como é que fica? Isso é um absurdo. Né? Isso não faz qualquer sentido. O que não significa que essa questão dos transexuais não seja real, o que não significa que a disforia de gênero não seja um problema real, né? Que tem que ser tratado, acho eu, com mais seriedade, está sendo meio glamourizado hoje em dia. Mas é claro que esse problema existe, e claro que sempre existiu. Né? Sempre existiu. Né? Mas eu entendi essa questão da peruca nesse sentido, né? Dizendo, olha, o absurdo, eu agora basta colocar uma peruca, ou nem isso, né? E dizer que eu sou mulher. Né? Numa audiência, um conhecido meu, no juizado especial, em que uma pessoa transgênero se dizia ofendida, pedia uma indenização, porque foi tratada como homem, mas se identificava como mulher, se sentia como mulher. Né? O advogado do réu, que era um camarada de uns 30 e poucos anos, barbado, né? Evidentemente homem, né? Fez o seguinte, diante da argumentação do advogado, ou da advogada, da autora da ação, né? Em determinado momento virou-se para ele e disse, porque isso, o senhor como homem não sabe o que significa. Ele olhou para ela e disse, quem foi que disse para a senhora que eu sou homem? Ela, assustadíssima, pediu desculpa, me desculpe. Né? Mas era apenas uma brincadeira, é evidente que ele era homem. Né? Mas como é que eu posso viver num mundo em que eu tenho que tratar as pessoas de acordo com o que elas sentem no seu íntimo? Né? E não... Né? Como é que... Será que isso se aplica, por exemplo... Porque eu também vejo essa incoerência. Isso se aplica à raça? Né? Será que eu posso... O filho de dinamarquês nascido no Brasil, louro de olho azul, pode se inscrever na cota racial? Aí quando disserem para ele, você não é negro, mas eu me sinto profundamente afro-brasileiro. Por que para a raça, que não é um conceito científico, raça só é conceito científico para racista. Né? Raça é um conceito aleatório, que não existe. Mas é tratado como uma verdade científica. Nós temos comissões de pureza racial hoje no Brasil, no melhor estilo da Gestapo, para medir o seu nariz, para medir a sua boca, para medir a sua cabeça, para você saber se você é negro ou não é negro. Então é uma verdade biológica científica. E sexo não é. Sexo é o que você sentir. Isso é profundamente... Porque sexo é uma verdade científica.
Há muito tempo já se descobriu que é o cromossoma lá, XY, XX, que vai determinar se você é homem ou mulher. Isso é uma questão biológica, não é o que você se sente. Agora, se você quiser se vestir do jeito que você quiser, isso é problema seu. Se você quiser usar brinco, peruca, isso é questão cultural. Quando eu estava na escola, tinha um menino que usava brinco numa escola de 2.000 alunos, o apelido dele era Brinquinho. Os outros meninos chamavam ele de Brinquinho, com uma ponta de inveja, porque ele namorava as meninas mais bonitas. Quer dizer, olha ali o Brinquinho. Hoje em dia não tem nada mais comum do que o homem usar brinco. Agora, o sexo é biológico. Porque senão, eu não sei como é que vai ser. Eu chego e me declaro, olha, vou me aposentar porque hoje eu estou me sentindo mulher. Eu já tenho tempo como mulher. Como homem não tenho, mas eu estou me sentindo mulher hoje. Não pode ser assim, né? Então, Marcelo, mas tem uma diferença, né? Uma coisa é o deboche, de brincar, ou de tentar usar oportunisticamente para conseguir uma vantagem. Outra coisa é a realidade da pessoa. Só um pouquinho. Que, sim, o Andrei está entrando também online com a gente agora, o Andrei Blanco, desculpa interrompeu. Outra coisa é a realidade da pessoa, que sim, óbvio que ela nasceu com um sexo, mas não necessariamente a performance de gênero dela e aquilo que ela se vê corresponde ao que ela tem e muitas vezes desde criança. Sim. Não há dúvida. São coisas muito diferentes.